Agora sim. Pode sentar, fiquem bem à vontade. Que alegria ver vocês aqui conosco, nesse dia novamente agradável. Uma chuvinha lá fora, mas sempre uma chuvinha calma e muito proveitosa para nós, né? Então é uma alegria podermos estar reunidos na casa do nosso Deus para celebrarmos hoje um acontecimento que já foi lembrado também em vários lugares, também no nosso grupo do WhatsApp. Nós lembramos do dia 31, que foi o dia que nós celebramos os 507 anos da Reforma Luterana. E hoje nós queremos, então, propriamente dito, falar um pouquinho mais sobre esse acontecimento. E nós queremos deixar algumas perguntas diante disso. E é importante frisar que a Reforma Luterana, como o presidente da igreja bem enfatizou, frisou, que não exaltar uma pessoa, nem diminuir outras denominações, de maneira nenhuma. A ideia é exaltar Deus, que entrou novamente na história e trouxe o seu povo para os seus caminhos. Essa é a intenção de nós lembrarmos. E justamente por isso aquela pergunta, entendendo a reforma de Lutero. Nós precisamos entender bem essa reforma, senão a gente corre um sério risco de comemorar algo que não aconteceu de fato. Então nós queremos celebrar esse momento bastante importante e entender corretamente o que foi essa reforma, que foi conduzida por Lutero, sim, mas nós queremos ver quem estava na origem dessa reforma, né? Então que Deus abençoe o nosso momento de culto. Temos aqui uma figura que é um dos símbolos mais conhecidos da nossa denominação, a luterana, né? É o símbolo, a rosa de Lutero. Eu tenho no carro e outras pessoas têm também. Ela não é apenas um símbolo, mas ela tem todo um significado, porque essa rosa, Lutero tentou mostrar através de um desenho aquilo que ele cria, qual que é a sua fé, né? Então vamos relembrar cada ponto que tem ali, qual que é o seu significado. Começando lá na cruz, a cruz preta no centro do coração destaca o centro da nossa fé. Lembra que a fé do fundo do coração do Cristo crucificado, ela justifica e salva. A cor preta lembra a forma que fomos redimidos, ou seja, por meio do sofrimento, por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E embora a cruz seja, agora é a parte de baixo, a parte do coração, embora a cruz seja preta e lembra da morte, sofrimento, ela está sobre um coração em sua cor natural, que significa que não mata, mas mantém vivo. O justo vive pela fé no Cristo crucificado. Então ele se mantém vermelho para mostrar que a morte não tem mais poder sobre aqueles que creem em Cristo Jesus. Esse é o significado. Lá em cima agora, o coração fica no centro de uma rosa branca, para mostrar que a fé em Cristo traz alegria, conforto e também paz. Abaixo, a rosa situa-se num campo de a cor azul, né, a cor do céu, significando que a alegria na fé é o início da alegria celestial futura. E aqui embaixo, ao redor desse campo azul, está um anel dourado, simbolizando que as bênçãos celestes, elas duram para sempre e não têm fim. A cor dourada lembra a preciosidade dessas bênçãos. Então, o dourado lembra um metal nobre, um metal bastante valioso. Então, essa ideia também está por detrás. A nossa salvação é algo muito valioso. As bênçãos de Deus que nós recebemos são valiosas. Essa explicação vem de uma carta que Lutero escreveu a Lázaro. Ela está no livro conhecido como Edição de Weimar, volume das cartas de Martinho Lutero. Então, é a própria explicação que Lutero traz para que as pessoas possam compreender que por detrás da rosa de Lutero está muito mais que um símbolo. Tem algo muito bonito que nós precisamos levar para a nossa vida também. Então nós iniciamos cantando o primeiro hino. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é socorro bem presente nas tribulações, e mesmo se os montes que
Jesus, eu quero sempre ver. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá, vida eterna em salvação jorrará. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Convido aqueles que pudessem colocar de pé. Nós queremos iniciar pedindo a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Todo-Poderoso Deus, em Jesus Tu vieste nos trazer a verdade que liberta, uma verdade que fortalece a nossa fé e também nos conduz pelo caminho correto. Mas, querido Pai, nós reconhecemos que muitas vezes deixamos de ouvir e seguir o que Tu nos ensinas. Preferimos seguir os nossos próprios desejos, optamos pelas nossas próprias decisões. E diante dessa escolha, muitas vezes ofendemos a Ti e também ofendemos o nosso próximo. Sabemos que por tudo isso seria justa a Tua ira para conosco. Mas a Tua santa palavra nos mostra que Tu não desprezas um coração humilde, um coração que reconhece e também admite que errou e que busca pelo perdão. Por isso, bondoso Pai, nos achegamos a Ti neste momento para reconhecer os nossos erros, reconhecer essa nossa triste situação e também para suplicar a Tua misericórdia. Ouve, Senhor, a nossa súplica, concede-nos a Tua misericórdia e perdoa-nos, por amor de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante do altar, nosso Deus, eu pergunto a vocês, nessa oração que vocês acompanharam em pensamento, está também em vossa oração? Vocês creem em Jesus e a obra que Ele realizou por cada um de nós na cruz? Também creem que por causa de Jesus, Deus vai te perdoar? E também pedem pelo auxílio do Espírito Santo para poder viver em novidade de vida? Se essa for a tua intenção, for o teu pedido, eu peço que vocês reafirmem isso diante do nosso Deus, dizendo sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. E é por causa da vossa sincera confissão que eu tenho a alegria e também a satisfação de anunciar a vocês a graça do nosso Deus e declarar que todos os vossos pecados, eles foram perdoados por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Nós vamos fazer um combinado. As crianças vão para a escolinha hoje, tá? Mas não agora. Espere só um pouquinho. A prof. Mary, ela vai... Desculpa, Rosane, hoje é a Rosane. Ela vai cantar conosco no coral daqui a pouquinho. Aí depois ela vai com vocês para lá, tá? Daqui a pouquinho o pastor chama vocês de volta. Nós queremos seguir então com a leitura do Salmo. E eu começo com essa pergunta para nos introduzir no conteúdo do Salmo. Todos nós precisamos buscar em algum momento ajuda. Nós temos dificuldades, nós temos aflições na nossa vida, e aí essa pergunta se torna importante.
Aonde você tem procurado refúgio e força diante das aflições e dificuldades? Será que é importante a gente refletir sobre isso? Existem diversas opções, diversas ofertas para nós de como resolver as nossas aflições. Mas é interessante que na época bíblica, nos tempos bíblicos, também haviam ofertas. E o salmista procurou em outros lugares e ele não encontrou. O único lugar que ele encontrou de fato ajuda nas aflições e na dificuldade, ele vai mostrar para nós hoje. Ele vai testemunhar isso para nós, para que nós também possamos buscar o lugar certo. Então, Salmo 46, que nós queremos fazer de forma responsiva. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempo de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus promete que a terra se desfaça. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ainda no Novo Testamento, agora, nós queremos fazer a leitura de Romanos, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do versículo 19 até o 28. Romanos 3, 19 a 28. Onde nós lemos o seguinte: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunha pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes o pecado anteriormente cometido, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei?
A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também todos os gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos a lei. Queremos fazer a leitura também do Santo Evangelho para o dia de hoje, conforme João. Convido a nos colocarmos de pé também para a leitura do Santo Evangelho, João 8, 31 até o 36. João 8, 31 ao 36. Está na página 1537, para quem estiver acompanhando com a sua Bíblia. Tem como título A Verdade que Liberta. Jesus está falando qual é a verdade que liberta. Assim está escrito. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Antes de nós confessarmos a nossa fé, eu convido o coral para vir à frente, para que a gente possa entoar então o hino Meu Senhor, Tu me peço.
Agora eu convido as crianças para vir aqui à frente. Agora sim, agora estou vendo um sorriso de orelha a orelha. Que legal. Beleza? Ui, vocês estão fortes hoje. Beleza? Tudo bem com vocês também? Opa! Tudo bem? Ô, Brian também. Dá uma ofertinha? Pode pôr lá. Então tá. Vocês, se nós tivéssemos vocês conhecem a nota de dinheiro, né? Se nós tivéssemos uma nota de R$5 ou de R$2 e uma moeda de R$1, qual que tem mais valor? A de 5 tem mais do que a de R$1. E vocês sabiam que vocês vão ouvir uma historinha hoje, que Jesus vai falar de uma senhora, era uma viúva pobre. Ela trouxe uma moedinha, uma pequena moedinha. Ela colocou e Jesus falou: essa foi a pessoa que ofertou o maior valor de todos. Estranho, né, Jesus falando isso, mas sabe o que ele viu? Ele viu que ela deu aquilo que ela realmente tinha, e ela confiava em Deus, ela sabia que Deus não ia deixar ela desamparada, e aí ela colocou a sua ofertinha como forma de gratidão por tudo aquilo que Deus já fez. Então vai ser uma historinha bem legal que vocês vão aprender hoje. Às vezes a gente acha que é um valor alto que agrada a Deus, mas Deus não olha o valor, Ele olha o que está lá no coração. É muito legal a historinha, vocês vão ver. Então vamos fazer. Vamos cantar? Não, então vamos cantar. É mais legal, né? Qual que nós vamos cantar? Toque, toque, alguém bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Tá ficando muito bom. Então agora vocês recebam a bênção e vocês podem ir para a prof. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Uma boa escolinha, tá bom? Muito bem. Eu convido a congregação a se colocar de pé. Nós queremos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar, nós cantamos o próximo hino. Ninguém tem maior amor do que Cristo Salvador. Sua vida ao mundo deu, Filho único de Deus. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Dom supremo é o amor recebido do Senhor, que nós temos como irmão. É amor sem distinção. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Jesus Cristo Redentor se entregou por nós em dor, e só nele temos paz. Sua graça nos abraça. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Que a graça, a paz e o amor do nosso Deus nos acompanhem quando nós queremos refletir na sua palavra. Amém. Como já falamos um pouco no início, uma frase muito comum de nós nos ouvir, a gente ouve muito nas redes sociais e das pessoas ao nosso redor, quando se aproxima a reforma luterana, é essa afirmação, a reforma de Lutero. E principalmente esse final, a reforma de Lutero, ela pode ser entendida de pelo menos duas formas diferentes. Vamos refletir um pouquinho. A primeira possibilidade, reforma de Lutero, pode dar uma ideia de posse,
uma ideia de pertencimento, origem, o autor. Vamos dizer assim, ficaria mais ou menos assim a frase. A Lutero, então, pertence à reforma luterana, ou seja, a reforma é dele. Ele é o autor da reforma. Essa é uma das formas que nós podemos entender essa expressão, a reforma de Lutero. E a outra forma seria alguém que sofre uma ação, que é alvo. Ficaria mais ou menos assim. Quando Lutero ele sofre ação, então vamos dizer assim, como se nós disséssemos que Lutero é o reformado. A reforma mudou Lutero, então ele é o reformado. Conseguem perceber a diferença? Porque daí nessa segunda opção, Lutero ele não é o autor, a origem da reforma não está em Lutero. Esse é o ponto. E as duas compreensões, quando nós falamos sobre a reforma de Lutero, elas estão corretas. Mas a ordem dela é importante, para que a gente possa compreender quem de fato está na origem dela, que fez com que ela surgisse. Se nós invertermos, pode dar uma complicação na nossa compreensão. Porque se a gente afirmasse que a reforma pertence a Lutero, que é o primeiro caso, a origem estaria onde da reforma? Em Lutero. E aí não passaria de um movimento humano, algo que ele criou e está executando. E aí, inclusive, sendo algo humano, poderia ser questionado se isso de fato é uma coisa que precisa ser feita ou não, se a origem está nele. Agora, se nós afirmarmos que Lutero sofreu a ação da reforma, ele foi o reformado, vamos dizer assim, é o segundo caso, nós estaríamos afirmando que a origem vem de fora, não é dele que a reforma surge, que ela tem essa necessidade. E aí nós chegamos no ponto que Lutero tanto insistiu. Ele jamais queria ser colocado no centro da reforma luterana. Ele sempre disse: a reforma aconteceu por causa de Deus. Deus é a origem da reforma acontecer. E algo muito parecido está acontecendo no texto do Evangelho de hoje, que nós lemos de João, capítulo 8. Porque muitos judeus que estavam ouvindo os ensinos de Jesus há um certo tempo já, eles haviam crido em Jesus, naquilo que ele estava trazendo. Porém, alguns, como é o caso dos líderes judeus no nosso texto, ainda estavam mantendo a sua oposição contra Jesus. E o porquê que eles mantinham a sua oposição? Nós lemos do versículo 31 até o versículo 36. Se nós formos um pouco adiante, no mesmo capítulo 8, lermos agora o versículo 53, nós vamos encontrar o seguinte: você não está querendo dizer, os mestres da lei, dizendo para Jesus, você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, não é? Então, o que está acontecendo aqui? Eles estão questionando Jesus, dizendo: Jesus, tu pensa que tu é maior que Abraão? E por isso eles estavam rejeitando Jesus, porque eles consideravam Abraão superior a Jesus. E o ponto-chave para a gente compreender o texto do Evangelho de hoje está na transição do versículo 30 para o versículo 31, que nós iniciamos dizendo hoje. O versículo 30 diz assim: quando Jesus disse isso, ele veio trazendo um certo ensino. Quando ele disse isso, muitos creram nele. Aqui está a chave para a gente entender o que vem na sequência, que é o versículo 31 em diante. Porque o que estava acontecendo? Muitos creram nele. Ainda havia um risco de abandonar a sua fé, porque havia oposição. Poderiam muito bem aderir à oposição e desistir da fé em Jesus. Havia esse risco na vida daquelas pessoas que já estavam crendo. Por isso, logo na sequência, o que Jesus vai dizer para essas pessoas, quando ele identificou isso, esse risco deles abandonar a fé em Jesus? Aí ele vai dizer, aí começa o versículo 31. Se permanecerem na minha palavra, vocês serão de fato os meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Principalmente essa parte é importante. Se permanecerem na minha palavra. O que Jesus está querendo dizer com essa palavra? O que ele está querendo se referir com a palavra? Ele está falando a respeito da Bíblia como um todo, a palavra de Deus como um todo? Essa é a palavra que ele está dizendo, a palavra de Deus? Também,
porque tudo que nós temos na Escritura é palavra de Deus. Mas, aqui no nosso contexto, ela está ligada de forma mais direta àquilo que ele acabou de dizer. Lembra como é que ficou o versículo 30? Quando Jesus disse isso, ele trouxe um ensino. Então, essa palavra que ele está querendo dizer está se referindo a todo esse ensino que ele acabou de trazer aqui agora. Que vai falar sobre o crer que ele é um enviado de Deus para perdoar os pecados e salvar as pessoas da condenação. Ele disse isso no versículo 24. Ele disse assim: por isso eu lhes disse que vocês vão morrer em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Então Jesus está querendo dizer, se vocês não crerem que Deus me enviou aqui para resolver o problema de vocês, que eu sou o Messias, aquele que Gênesis 3,15 diz, que Deus falou, vou arrumar a casa, Messias havia sido prometido. Se vocês não crerem que eu sou esse Messias, vocês vão morrer nos seus pecados, porque vocês não vão crer na solução que Deus está trazendo para vocês. Então é essa palavra de forma mais direta que Jesus está se referindo aqui. E se permanecerem, diz Jesus também, nessa palavra, nesse ensino, se levar a sério, ficar firme naquilo que vocês acabaram de ouvir, Jesus está dizendo assim, aí vocês vão conhecer a verdade. E essa verdade que vocês vão conhecer, que fala a respeito da ação de Deus através de Jesus, essa verdade vai libertar vocês. Do quê? Libertar do quê? Da lei. Porque a lei mostra que nós somos pecadores, não temos solução. E aí Jesus se apresenta como uma solução para nós, para aqueles que não conseguem cumprir a lei. Por isso ele disse, a verdade os libertará. E a verdade é o próprio Jesus, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a verdade de Deus. E essas palavras, elas encontram ainda mais força quando nós olhamos ela no contexto da reforma luterana. Porque foi exatamente essa a experiência que Lutero teve na própria vida dele. Foi essas palavras vividas que fez com que fossem o motor, o coração da reforma que Lutero propôs para a igreja. Que somente aquele que permanece firme em Cristo é que encontrará a verdade. Conhecerá Deus profundamente e encontrará paz e consolo em sua vida. Isso vai ficar cada vez mais nítido para nós agora, conforme nós vamos conversando. Vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo na época. Duas situações o povo estava vivendo, bem complicadas mesmo. Uma era uma imagem completamente distorcida de Deus. Eles não conheciam o verdadeiro Deus conforme ele se revela na sua palavra. A imagem que eles tinham era de um Deus bem rigoroso, um Deus sempre irado, como estivesse lá sentado no seu trono, esperando você dar uma mancada na tua vida para te castigar. Essa era a imagem que eles estavam tendo de Deus. Então eles tinham medo de tudo que acontecia. E a outra situação que surgiu junto com isso é uma crise bastante intensa. Então eles tiveram o inverno bem rigoroso, aquele que a geada vem matar tudo, e ainda para acabar com tudo veio uma seca, uma grande seca. E aí quando não se tem comida para todas as pessoas, quando não se tem água, o que acontece? Ficam debilitadas, surgem enfermidades. E agora junta isso com a situação que eles estavam tendo, a visão que eles tinham de Deus. O que eles logo pensaram nisso? Seca, falta de comida, falta de água. É Deus castigando. Ele pegou alguma coisa de muito errado em nós aqui que está sacrificando a nossa vida. Essa era a visão deles. A situação levou eles a pensar nisso. E Lutero, ele buscava como ele poderia resolver esse problema. O que ele poderia ensinar para o povo para apacentar a ira de Deus? Mais ou menos aquela ideia assim: o que a gente vai fazer para acalmar Deus lá em cima? A gente não está conseguindo fazer nada de bom. E aí a igreja chegou e apresentou para eles algumas situações. Vocês conhecem: autoflagelações, penitência, jejuns, a compra de indulgências, que era literalmente quando você comprava um terreno no céu, pagava um valor e o teu terreno está garantido no céu. Então essas são algumas situações que surgiram diante dessa necessidade das pessoas de saber
Como é que nós fazemos para ter a garantia que nós vamos para o céu? E Lutero era uma das pessoas que mais seguia à risca tudo isso. Principalmente essa parte de autoflagelação. Ele se trancava naquela quartinho que ele tinha e ele se autoflagelava bastante mesmo. Então ele tentava seguir à risca para ver se ele conseguia agradar a Deus. Mas nada estava adiantando. Por mais que fizesse de forma perfeita, nada estava adiantando. E aí ele ia refletindo, cada vez mais, aquilo atormentava sua mente, ele buscava, o que eu faço para agradar a Deus? Até que um dia ele ouviu essas palavras. Vamos ver um vídeo aqui agora. Todo mundo conhece as minhas falhas, meu orgulho, a maldita luxúria. Eu os confesso todos, eu os confesso todos. Vai embora, me deixe em paz. É muito duro consigo mesmo, irmão Lutero. Discutir com o diabo nunca fez bem a nenhum de nós. Ele tem 5.000 anos de prática e conhece todos os pontos fracos. Eu sinto muito pelo que houve hoje. Eu não vim aqui para censurá-lo. Eu tenho pecados demais para ser padre. Nesses 2 últimos anos, eu nunca ouvi uma confissão sua que fosse realmente interessante. Vivo em terror com medo do julgamento. Você acha que o ódio por si mesmo irá salvá-lo? Você já ousou pensar que Deus não é justo? Ele nos fez manchados pelo pecado e zanga-se sempre com as faltas que cometemos. Esse é o nosso juiz justo, que nos condena e nos ameaça com o fogo do inferno. Eu sei, eu sou mau por pensar assim. Você não é mau. Você apenas não é honesto. E não é Deus que está zangado com você. É você que está zangado com Deus. Eu queria que ele movesse Deus. Lutero, o que você procura? Um Deus misericordioso. Um Deus a quem eu possa amar. Um Deus que me ame. Então volte-se para Cristo, entregue-se a Cristo. E irá conhecer o amor de Deus. Diga a Ele: eu sou teu, salvai-me. Eu sou teu, salvai-me. Então aqui foi a primeira vez que Lutero ouviu que poderia existir outra solução para o problema dele. A gente viu o quanto ele estava afetado com essa situação, o quanto ele estava sendo oprimido por essa situação de não conseguir agradar a Deus. E aí o seu líder espiritual falou para ele a respeito de Cristo, que em Cristo ele encontraria um Deus de amor. E aquilo foi cada vez mais fazendo sentido para ele. Aí ele se tornou professor universitário, onde ele mergulhou a fundo na palavra de Deus. E aí ele se deparou com essa questão de Romanos 1,17. Romanos 1,17. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei. Pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? Cara pequeno, encontramos alguma coisa aqui sobre relíquias? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não por aquilo que faz para si mesmo. Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma, a compra do perdão dos seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu Filho. Dr. Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé, se você acabar com estas boas obras, essas coisas gloriosas a que chama de meras muletas, o que colocará em seu lugar? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. O justo viverá pela fé.
Mas ainda uma questão permanecia na mente de Lutero. A primeira parte já começou a clarear a mente dele para ele ter uma outra visão a respeito de Deus, que é o justo, então, ele vive pela fé, por meio da fé. Mas a questão que ficava, o que é essa fé? Você vive por meio da fé. Que fé que nós estamos falando? Essa fé, ela tem um alvo específico, ela tem um objeto, ela é um lugar. Que fé que é essa? Para que eu possa viver por meio da fé. Então essa é a outra questão. E aí ele continuou lendo o livro de Romanos e chegou no capítulo 3 que nós lemos hoje, que vocês devem lembrar que dizia o seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé, e aí vem o objeto da fé, que elas têm em Jesus Cristo, e não através das obras da lei. Opa, agora tem o objeto dessa fé. Então é a fé que salva e a fé em Jesus, naquilo que Ele fez por nós. Aí tudo mudou na vida de Lutero. E foi aí que a reforma iniciou. Foi aí que, vamos dizer, a reforma aconteceu. Lá dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero pregou as 95 teses, ali já era consequência da reforma que Deus fez no seu coração, quando Deus abriu os olhos de Lutero para que ele compreendesse quem de fato ele é, e que ele compreendesse que aquilo que ele tanto buscava, o perdão que ele tanto buscava, não seria possível conseguir naquilo que ele fazia. Por isso ele não estava alcançando, porque ele poderia fazer de tudo, ele não chegava lá. E aí ele percebeu que Deus abriu seus olhos para entender que aquilo que ele buscava está plenamente e gratuitamente em Cristo e naquilo que Ele fez por cada um de nós. Então, ali que aconteceu a reforma, a mudança da forma que Lutero via Deus, e é isso que ele vai levar adiante. Agora percebam, vocês viram como Lutero estava reagindo. Olhe agora a diferença depois que Deus abriu a sua mente para que compreendesse ele. Olha a fala dele agora em diante. Terrível, implacável, assim me ouvia o Senhor. Ele nos punia em vida e nos enviava ao purgatório após a morte, ou nos enviava para as chamas do inferno antes do descanso eterno. Mas estava errado. Quem vê um Deus enfurecido não o vê com clareza, mas o vê através de um véu, como se uma tempestade escura escondesse a sua face. Se realmente acreditarmos que Cristo é o nosso Salvador, então temos um Deus de amor. E se tivermos fé em Deus, significa olhar para o seu coração generoso. Então, se o demônio jogar seus pecados em seu rosto e disser que merecem a morte e o inferno, respondam: eu admito que mereço a morte e o inferno, pois sei de alguém que sofreu e morreu na cruz para me redimir. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e onde ele estiver, eu também estarei. Para nós isso parece que não é tanta novidade. É coisas que a gente escuta semanalmente no culto. Mas falar de um Deus de amor naquela época era algo absolutamente estranho para aquelas pessoas. E é isso que Lutero vai levar para a igreja. Essa nova visão de Deus que ele encontrou na palavra de Deus, que ele vai propor para a igreja. Ele vai falar, ele vai ver, algumas situações que estão sendo colocadas não estão sendo compatíveis com a palavra de Deus. E nós precisamos corrigir essas coisas. Essa palavra é importante. Ele queria corrigir algumas coisas que estavam incoerentes com a palavra de Deus. E qual que foi a reação da igreja? Será que a igreja aceitou? Vamos dar uma olhadinha. Eu nunca tive a intenção de dizer nada contra a honra ou a dignidade de nosso Santo Padre. É claro que não, Lutero. E já que é o caso de que todos nós queremos a paz, você terá apenas que seguir algumas regras simples de protocolo. Quando você vir o cardeal, jogue-se no chão de rosto para o chão. O cardeal lhe dirá para se levantar, você ficará de joelhos e assim irá permanecer enquanto ele lhe falar.
Você entendeu? Sim. Se a igreja se ofendeu com alguma coisa, irei me retratar imediatamente. Mas quando o cardeal e o Papa entenderem a minha posição, não irão ver culpa em mim. Nós temos um mal-entendido aqui. Não haverá discussão, nem debate. Você ia dizer uma palavra, apenas uma. Revoco. Revogo o que disse. E a sessão será terminada. Temos mesmo um mal-entendido. Eu vim a Augsburgo alertar o Papa sobre os abusos dos vendedores de indulgências contra a fé. Tenha cuidado, meu Lutero. Apenas o Papa decide o que é benéfico ou não à cristandade. Esta noite, uma palavra. Revoco. Obrigado, Excelência. Irmão Lutero, com a sua permissão, mandarei lhe preparar um banho. Obrigado, Excelência. Meu filho, eu sei que deseja ser um servo fiel de Cristo e da Igreja. Estou aqui para ajudá-lo. Fique de pé, meu filho. O que tem a dizer? Eu errei? Sim, você errou. Como? Para que eu possa evitar repetir o erro. Errou ao ensinar novas doutrinas. Qual ensinamento meu é ofensivo a Roma? As indulgências, para começar. A bula Unigênitus do Papa Clemente indica claramente que os méritos de Cristo são um tesouro de indulgências. Adquiriram. Desculpe, Milícia. Eu creio que a bula diz que os méritos de Cristo adquiriram um tesouro de indulgências. Não estou aqui para discutir com você. Não, Milícia. Mas a Unigênitus foi escrita há 175 anos. E não fosse ela tão embaraçosa para a igreja, talvez não ficasse conhecida como extravagante. Nem seria posta de lado nas leis canônicas. Ela contradiz Panômitas. Nosso Papa Leão X concorda com a bula de Clemente. E isso encerra o assunto. A honra do Papa não se preserva com a imposição da autoridade, mas com a proteção de sua credibilidade e o claro testemunho das divinas Escrituras. O Papa interpreta as Escrituras. Pode interpretá-las, mas não está acima delas. Devia dizer uma palavra. Ambos sabemos que a vida de indulgências não tem apoio nas Escrituras. Se as pessoas do povo pudessem ler a Bíblia, iriam entender como é ampla a interpretação da igreja. Isso é intolerável. As Escrituras são complexas até para um sacerdote mediano, imagine para o homem comum. As indulgências são uma tradição estabelecida que dão conforto a milhões de cristãos simples. Conforto. Eminência, eu não quero conforto. Isso não se trata de conforto. Então considera o seu desconforto mais importante que a sobrevivência do cristianismo. O que me interessa é a verdade. A verdade. Os turcos formam exércitos nas nossas fronteiras. Estamos à beira de uma guerra. A oeste temos legiões de almas que nunca ouviram falar em Cristo. Esta é a verdade. A cristandade está desmoronando. E justo quando mais precisamos de unidade, você tem que criar confusão. Eu não desejo discutir com o Papa ou com a igreja, mas defendê-los com mais do que uma opinião. O Evangelho não pode ser negado pela palavra do homem. Eu me recuso a discutir com esse monge. E você o chamou de simplório. Ele questionou a autoridade do Papa. Panômitas, unigênitos. Ou será extravagante, como diz o resto do mundo? Ele é um herege. Nossas ordens foram claras. Ou ele se retrata. Não tente me doutrinar, Aleander.
Sei muito bem quais foram as nossas ordens. Eu permaneci calmo, apenas perguntei onde foi que tinha errado. Escute, se não se retratar, ele irá para a Inquisição. Você vai se retratar ou não? Então só há uma maneira de salvar a sua vida. De joelhos! De joelhos! Em nome de Cristo, eu libero os votos da Ordem Agostina e deixo nas mãos de Deus. Já não sou mais o seu guia. Entenda. Se eu ainda fosse seu guia, pelas leis canônicas, eu seria obrigado a entregá-lo às autoridades. Mas eu irei ser o seu pai espiritual até o fim da minha vida. Agora vá. Depressa! E a partir desse momento, então, que Lutero passou a ser considerado fora da lei, qualquer um que encontrasse ele poderia matá-lo, inclusive, mas ele foi protegido pelo príncipe, e lá ele fez a tradução da Bíblia, e aí esse Deus de amor chegou à mão de inúmeras pessoas. E também chegou a nós. A partir da quinta-feira, dia 31, nós celebramos então esses 507 anos dessa data tão importante. Se nós conhecemos um Deus de amor, é porque Deus manteve firme Lutero para que ele pudesse levar novamente Deus quem ele realmente é. E por isso que nós celebramos a Reforma Luterana. Nós celebramos a presença desse Deus de amor que estava escondido por detrás de inúmeras outras coisas. Então que Deus abençoe essa data no nosso coração, que abençoe também todos os ensinos que foram trazidos e que nós seguimos, cremos e confessamos, porque nós entendemos que é palavra do nosso Deus e a palavra de Deus está acima de qualquer pensamento humano. Que Deus realmente assim nos abençoe, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Amém. Colocamos de pé e nós cantamos o ofertório. Pode sentar, nós cantamos o próximo hino e também fazemos o recolhimento das ofertas.
Ele sempre a gente voltou ao seu amor, eu me submeti no coração, a paz eu senti, anjos descendo, trazem os céus, ecos do imenso amor do bom Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a quem te louvou. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a quem te louvou. Sempre viver em seu grande amor, sinto alegria em meu Salvador, com esperança vivo na luz, ó de bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a quem te louvou. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a quem te louvou. Muito bem, nós queremos falar com Deus em oração. Deixa eu abrir aqui minha lista dos aniversariantes. Nós temos, quero lembrar, do finalzinho de outubro até a data de hoje, no dia 25, a Marielle Carvalho esteve de aniversário, então nós vamos incluí-la também. No dia 25 também, vamos chamar pelo nome mais popular, né, Valeco? O Valeco, e foi proposital, para mim não ficar sozinho, né, que eu estou nessa lista. Então daí eu te deixei junto, tá? Então no dia 25 o Valeco também esteve de aniversário. E agora em novembro, como eu disse, eu estaria sozinho, então eu deixei para ficar junto comigo aqui. Então no dia de hoje também Deus está me concedendo a bênção de comemorar mais um ano de vida. Esses são os aniversariantes que eu tenho na lista. Alguém eu deixei de fora? Enquanto isso eu quero dar uma olhadinha aqui no nosso caderno. Até quero reforçar sempre, nós temos esse caderno ali no fundo, sobre a mesa. Se vocês tiverem algum pedido, se puder chegar na igreja e colocar aqui, eu sempre vou me trazer esse caderno para a gente incluir nas nossas orações. E aqui a dona Lori pede oração pela filha Gerli, isso, Gerli. Girley, isso, Girley, tá. E a neta Natasha. Muito bem. Vamos pedir oração então pela Girley e pela Natasha. Que Deus derrame suas bênçãos na vida de cada uma dessas suas filhas. Alguém gostaria de acrescentar mais algum pedido, algum agradecimento? Por favor, a gente faz questão de incluir. Não temos nada. Então, vocês podem ficar assim como vocês estão. Nós queremos falar com Deus em oração. Ó eterno e misericordioso Deus, nós te louvamos por todos os benefícios que tu nos concedes diariamente, mas de forma especial
queremos te agradecer pelo último dia 31, pelos 507 anos da Reforma. Te louvamos especialmente porque quando as densas trevas espirituais elas cobriam a terra, tu acendeste novamente a luz da tua palavra. Deste força, também sabedoria ao teu servo Martim Lutero, para que por meio dele a humanidade pudesse encontrar novamente o Deus que tu verdadeiramente és. Um Deus de amor, um Deus que se compadece de nós e não nos abandonas no vale de lágrimas que o pecado nos coloca. Obrigado por haveres preservado até hoje essa maravilhosa herança, por nos haveres salvo de perseguições e também de crenças falsas e defendido a tua igreja de falsos ensinos. Também pedimos, querido Pai, a tua bênção sobre cada um desses teus filhos que aqui estão, bem como aqueles que não puderam se fazer presente hoje. Pedimos que continue alimentando a chama da fé sempre acesa nos corações de cada um desses teus filhos, para que esta fé possa mantê-los sempre firmes, ligados a Ti, e assim possam alcançar a verdadeira herança que é a salvação eterna. Queremos de forma especial, junto com a Dona Lore, agradecer, pedir pela Guilherme e também pela Natasha, pedir, Senhor, que esteja sempre ao lado de cada uma dessas tuas filhas, na sua caminhada, que nós sabemos que nem sempre são fáceis, nem sempre as coisas são rosas, muitas vezes espinhos surgem na nossa vida. E é nesse momento que a nossa fé ela é abalada, nesse momento que a nossa fé se torna frágil, e é nesse momento que nós pedimos a tua proteção. Mantenha, bondoso Pai, sempre essas tuas filhas, a Guilherme e a Natasha, sempre firmes nessa fé, porque é isso que precisamos para seguir adiante, diante dos obstáculos que surgem na nossa vida. Pedimos também, querido Pai, continua amparando aos enfermos, aos enlutados, os fracos e abatidos, os desanimados, os oprimidos, enfim, todos aqueles que passam por alguma dificuldade, que eles possam contar e sentir a tua companhia e dessa forma também possam encontrar o consolo que tanto precisam em sua caminhada. Juntamente, querido Pai, com os nossos irmãos e irmãs que estão comemorando mais um ano de vida, nós, em conjunto, queremos agradecer por todas as bênçãos que Tu concedeste na nossa vida. Queremos Te agradecer por todo o carinho, proteção e cuidado que nos guardaste em mais um ano, por todas as bênçãos que nós recebemos, por haveres nos preservado firmes na fé e também na comunhão com os nossos irmãos. E pedimos que continues nos guardando, nos protegendo e nos fazendo combater o bom combate da fé até o fim, para que nós possamos alcançar a coroa da vida eterna. Esteja também, bondoso Pai, com esses teus filhos que irão participar do partilhar do pão e do vinho, o verdadeiro corpo e sangue de Jesus, o nosso Salvador, e faze com que essa ceia possa fortalecê-los, também preservá-los, sempre firmes na verdadeira fé e confiantes da vida eterna. Tudo mais, nós colocamos diante de Ti, agradecendo e também orando a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou ao dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estimada igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, para a remissão de todos os vossos pecados. De forma semelhante, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei, este cálice é o novo testamento no meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramada por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim.
A paz do Senhor seja convosco para sempre. Nós queremos nos colocar aqui diante do altar e sempre com aquele verdadeiro pensamento, aquele correto pensamento, que quando nós nos colocamos aqui, nós não estamos recebendo somente um gole de vinho ou um pedaço de pão, mas juntamente com esse pão e com esse vinho, nós estamos recebendo o verdadeiro corpo e sangue de Jesus, que nos dá a certeza do perdão dos nossos pecados e também da vida eterna. E todos vocês que confiam nessas palavras, venham, porque tudo já está preparado. Amém.
Eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Da minha justiça, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Da minha justiça, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Todas as vezes que nós comemos esse pão e também bebemos desse cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E nós queremos dar graças ao nosso Deus e falar com Ele em oração. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por esse dom da salvação, a Santa Ceia. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em Ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Pode sentar, fique à vontade. Deixa eu pegar as minhas folhinhas aqui. E eu tenho uma lembrança aqui que deixa a gente muito feliz. Nós temos visitantes no culto hoje. Deixa eu ver se meus olhos não me enganaram. Nadir e Epton. São vocês, né? Então sejam bem-vindos aqui conosco. São aqui de Corupá mesmo? Que legal receber vocês. Sintam-se bem à vontade conosco aqui, tá? Obrigado pela presença. Eu trago 2 recados. Ah, tá. Isso, bem lembrado. Me falaram no início, dei a mão e esqueci. Amiga da Manu, né? Tá aqui, Sofia, né? Isso, então também seja bem-vinda e retorne sempre que puder para estar conosco, vai ser sempre muito bem-vinda, com certeza. Mais alguém? Eu acho que... eu estou vendo que tem alguém se escondendo lá atrás, eu estou só tentando lembrar um nome agora. Alguém me ajuda?
Ana. A Ana está aqui conosco, ela já veio uma vez, mas está aqui conosco novamente, e a gente sempre fica feliz com a tua presença aqui, tá, Ana? Wellington, namorado da Luana. Viu? Os recados chegam, não adianta nem se esconder, tá? O pessoal tem um olho. Então, Wellington também seja bem-vindo conosco. Sempre que puder estar conosco, vai ser uma alegria tê-lo aqui. Faltou alguém? O Eduardo já está velho aqui. Muito bem. Então, vamos passar para os nossos recados. Eu tenho aqui 2 editais de convocação. Nós vamos ter, estamos chegando perto do final do ano e precisamos cumprir o nosso regimento interno, o nosso estatuto, né, com as nossas assembleias. E é um momento especial, não é só a gente olha para a assembleia como algo assim que traz fardo para nós, né, ficar ali ouvindo tudo aquilo, mas é um momento importante porque ali nós trazemos os dados de como está a nossa comunidade. E isso é importante cada membro saber. Porque nós lidamos bastante com ofertas, né? Então nesse momento é um momento que a gente presta conta para vocês do que a gente está fazendo, qual que é o trabalho que está sendo feito com o auxílio de vocês. Então essas assembleias estão aí para, esse é um dos motivos. Mas eu vou fazer aqui a leitura, vai ficar mais claro, dos 2 editais. Então diz assim: a diretoria da Comunidade Evangélica Luterana Santa Trindade, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os membros votantes da congregação para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sua sede, Rua Roberto Seidel, 936, Corupá, Santa Catarina, no dia 24 de novembro de 2024, às 20h30, em primeira convocação, com a presença da maioria dos membros votantes, ou às 20h45, em segunda convocação, com a presença de qualquer número de membros votantes, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: prestação de contas e eleição da diretoria. Então essa vai ser a pauta, esses 2 pontos vão ser a pauta da nossa assembleia. E isso no dia 24. Aí uma... Oi? Sério? Então só muda do 20 para o 8, tá? Continua o mesmo 8, só que vai ser de manhã então. Não, daí vai ter que ser às 9h30, porque o culto começa às 8h30, então nós vamos alterar, tá? Nós vamos publicar também no grupo, vai estar ali, já está ali, nós vamos alterar então. Então não é 20h30, então vai ser às 9h30 em primeira convocação e às 9h45 em segunda convocação, então no dia 24. Obrigado por lembrar, senhor. E temos também, uma semana depois, nós temos essa assembleia que eu comentei agora, é a assembleia da nossa congregação Santa Trindade. E uma semana depois, nós temos a assembleia paroquial. Aí o texto é basicamente o mesmo, então eu não vou ler ele de novo. E esse aqui vai ser no sábado então, né? Dia 30 cai no sábado. Vamos conferir para não... Tá, então esse está certo. Então esse vai ser o mesmo horário, às 20h30 em primeira convocação e 20h30 em segunda convocação. A pauta, a ordem do dia vai ser prestação de contas da paróquia também e a eleição da tesouraria paroquial. Então nós vamos precisar substituir, é o único cargo que nós temos, porque no conselho paroquial as 2 diretorias elas estão em atividade. Então nós não temos uma diretoria separada, nós temos apenas a tesouraria separada. Aí o que decide é sempre o conselho, as 2 diretorias. Mas a tesouraria nós vamos precisar substituir então o atual tesoureiro Valmor está com alguns problemas de saúde, ele vai precisar se ausentar do seu cargo e nós precisamos colocar isso. O Vilmar também, né? Eu acho que também não vai continuar. Então nós precisamos substituir, e quem tiver esse interesse de participar pode falar com o Aldo, a Yara, alguém da diretoria, pode dar o seu nome, que a gente tem esses cargos disponíveis. Isso vai ser então no dia 30. Dia 24, a Assembleia da Congregação, e no dia 30, uma semana depois, a Assembleia Paroquial, então. Temos mais algum recado? No próximo final de... isso. Nós fizemos uma alteração por conta de um evento que nós temos aqui em Corupá, e que nós não temos vozes para competir com ele. Então nós vamos... na semana que vem não vamos ter o culto, nós vamos... Porque
Quando nós temos 5 finais de semana no mês, o 5º final de semana nós nunca temos culto, né? Então, e esse mês seria assim. E por conta desse evento, que vai ser no 2º, nós vamos transferir o culto, que seria no 2º, lá para o 5º. Então o pastor vai trocar. A folga, que seria no 5º, vai ser no 2º final de semana, e no 5º nós vamos ter culto. Se eu não embaralhei mais vocês. Mas a ideia é, no 5º vai ter culto então. E o 2º agora, o próximo final de semana, não vamos ter o culto. E logo na sequência, no dia 17, nós temos a confirmação que todos podem participar, tá? Não é só para a família dos confirmandos, é para toda a comunidade. E os demais recados eu passo no grupo, tá bom? Então, senão a gente ficar falando até amanhã cedo aqui. Mas esses seriam os principais que eu queria passar. E antes de concluirmos o nosso culto, vamos nos colocar de pé, como de costume. Só a congregação, os visitantes podem ficar sentados. E nós queremos cantar a nossa música dos visitantes. Pode acompanhar as palmas. Visitante será bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante será bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, assim queremos viver. Deus te ama e eu te amo e vamos sempre assim. Muito bem, pode sentar. Nós queremos agora concluir cantando o hino nacional da Reforma, que é o Castelo Forte. É uma versão um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados, mas a gente vai se entender. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, dando-se a livradez dos céus, nossa alma tribulada. Satã, combate o afã e sabe lutar com força e sem par. Igual não há na terra. Sem força para combater, teríamos perdido. Por nós matar e a vencer, quem Deus tem escolhido. Vencedor, Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há. Triunfará na luta.
vitoriosos. O mundo opressor, com todo rigor, julgado ele está, vencido cairá. Por uma só palavra. O verbo eterno ficará. Sabemos com certeza, e nada nos perturbará. Com Cristo por defesa, se querem roubar os bens do ar, que tudo se vá, proveito não lhes dá. O céu é nossa herança. Oxi, bateu fogo. Muitos anos de vida, parabéns, parabéns, o seu dia chegou. O Deus te ajude, como sempre ajudou. Sorte que eu posso me escorar na cor da escola para falar, né? Que é reflexo dela. Mas obrigado pelo carinho, gente. Eu quase escapei, mas não deu. Obrigado.